Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta e desta vez para recordar acontecimentos de há 70 anos. Porque foi há 70 anos, em 1950, que na prática se iniciou a saída de Portugal da Índia, o fim da presença portuguesa na Índia, uma presença que se prolongou quase por 5 séculos. O que é que aconteceu? Aconteceu que em fevereiro de 1950, o Estado indiano, que tinha se tornado independente pouco tempo antes, em 1947, independência do Império Britânico, que estava também a acabar, portanto, o Estado indiano mandou uma nota ao governo português no sentido de dizer Goa, o Estado de Goa, naturalmente, tem que fazer parte do Estado indiano, portanto, faz parte do processo de descolonização, a saída das antigas potências coloniais e o regresso destes, destes Estados, destes territórios ao seu país de origem, digamos, à sua meio natural. No entanto, a questão de Goa não era apenas uma questão de soberania territorial, já que com o problema da soberania de Goa, do Estado de Goa, havia também uma questão religiosa. A presença portuguesa em Goa estava associada a uma influência mais alargada da Diocese de Goa, da Arquidiocese de Goa, na região. O chamado Padroado de Goa, que tinha uma influência muito maior, e a própria Arquidiocese de Goa tinha abarcava territórios 10 vezes maiores do que o território do Estado de Goa. Portanto, havia uma questão que também implicava, digamos, um terceiro Estado, que era o Vaticano. Isso foi usado para ir dilatando no tempo o período das negociações, mas não impediu que todo este processo acabasse por azedar ao fim de pouco tempo e tudo se resolvesse 11 anos depois, em 1961, com a invasão de Goa pelo exército da União Indiana e rapidamente, naturalmente, devido à desproporção das forças pela ocupação de Goa pela Índia e a sua integração na União Indiana. Mas o que nos interessa hoje é saber o que se passou nessa altura e porquê que Portugal não compreendeu logo que, de alguma forma, o Estado de Goa não poderia manter-se com o estatuto que tinha, sobretudo depois de o Reino Unido ter cedido a sua joia da coroa e ter dado a independência à Índia e ao Paquistão, que faziam parte da mesma entidade anteriormente, e algo que tinha acontecido em 1947. O que é que, na sua opinião, Jaime Gama, foi a estratégia de Portugal? Como é que Salazar foi gerindo este processo? Foi apenas uma questão de adiar o inevitável ou havia realmente a esperança de poder manter Goa como sendo uma exceção à regra do que estava a acontecer no mundo? Bom, eu acho que durante o período da Segunda Guerra Mundial a concentração dos objetivos da política externa e até da defesa portuguesas estão muito orientadas para o teatro europeu. E só depois do fim da Segunda Guerra Mundial é que vêm a entrar em agenda estes temas já pronunciados pelo fim do conflito, que são todos os temas relacionados com a autodeterminação, a descolonização, a entrada em cena de outros atores, muitos dos quais são antigas colónias que estiveram do lado dos aliados e que até combateram na frente europeia e que depois vão gradualmente acedendo à independência. E isso tem um reflexo na Ásia Grande, tem um reflexo também em África e tem um reflexo especial depois no Norte da África. Enquanto a Índia era uma colónia britânica, as relações dos territórios portugueses na Índia com a Índia eram relações reguladas entre
o governo português e o governo britânico. E, portanto, havia acordos. Esses acordos envolviam não só questões económicas, questões alfandegárias, questões de circulação, envolviam também questões relacionadas com a Igreja, e aí numa triangulação entre Portugal, as autoridades britânicas e a Santa Sé, porque temos que ver as comunidades cristãs na Inglaterra. A Inglaterra é um país anglicano, há também anglicanos na Índia, e há também protestantes não anglicanos, há cristãos uniatas pré-gâmicos, isto é, anteriores à chegada dos portugueses, e há depois os católicos, cristãos católicos, ligados à presença dos portugueses. E isso fez sempre haver uma gradação diferenciada dos níveis organizacionais. E à medida que a Índia cresce e que se afirma, há alterações que a própria Santa Sé vem endossando, que são alterações que um pouco reduzem os poderes do padroado português do Oriente e o acomodam àquilo que é a organização das dioceses católicas. O padroado português do Oriente tinha um poder universal. Universal, claro. Sim, não é? exato. Era o poder de nomear, por exemplo, os padres numa área que... sim, até ao Japão. Até ao Japão, sim, e na África Oriental. Exato. Depois foi sendo reduzido. Exato. E mesmo na altura em que esta crise se dá, Goa podia nomear bispos, quer dizer, Portugal podia indicar bispos. Eu até tive que tomar aqui nota. Em vários territórios pequenos, dioceses pequenas. Não, dioceses pequenas, podemos falar de Bombaim, Coxim, que não são tão pequenas como isso, depois Mangalore, Colão, Mediapor, enfim, aqui é um nome que eu aqui não tenho dificuldade em dizer, Xixinipoli. Em relação, por exemplo, a Bombaim, havia o acordo de que o bispo fosse uma vez português, outra vez inglês, e a Santa Sé faz entrar um indiano. No momento em que as coisas já se começam a pautar por uma Índia independente, uma Índia não colónia britânica. Portanto, houve aí uns ajustamentos. Mas é um indiano matriz de origem goesa, mas que depois é independentista. Exato. E que vai ter um papel importante aí, porque depois vai ser promovido a cardeal. Exato. Portanto, a Igreja também, sobretudo depois do grande encontro entre Pio XII e Nehru, a Igreja Católica também se adapta à realidade que é a independência da Índia em relação à Inglaterra. Depois há também a circunstância de que a França mantém territórios na Índia. Pondichéry, Chandernagor, Mahé, e logo em 49 há uma solução, ainda com Bidault, primeiro-ministro, há uma solução para Chandernagor. E depois, mais tarde, em 54, com Mendès-France, para Pondichéry. Portanto, há uma regulação da questão dos territórios franceses na Índia. Mas a França, tal como o Reino Unido, estavam a descolonizar, não é? Sim, nos sítios. Em alguns sítios, sim, porque a França mantém a questão da Indochina, por exemplo. Bom, em Argélia e antes Indochina. disso, reage na Indochina. A França, digamos, nuancée, exceto em relação à África centro-africana, em que esse movimento arranca logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Nos restantes casos, a França tem uma certa posição de relutância em relação à descolonização um pouco parecida com a portuguesa. Aliás, isso é o que justifica ter havido uma cooperação intensa até tarde, entre os dois países. A posição é relutante. A França não foi muito antecipativa na Indochina, nem foi antecipativa no Norte da África. Foi antecipativa na África Negra, na África Ocidental africana. Mesmo assim, a independência é tarde, não é? Sim. Tentou sempre independência a favor de movimentos pró-franceses. Portanto, há aí esse posicionamento. Agora, no caso de Goa,
temos que ver que, se é certo que há uma contaminação forte das ideias de Gandhi e de todas as ideias do nacionalismo pan-indiano, a verdade é que também em Goa havia fatores culturais um pouco diferenciadores, porque Goa é 60% hindu, 30 e tal % católica, 2% islâmica e, consequentemente, não é bem a projeção das divisões clássicas da Índia. E os próprios líderes da independência da Índia sempre admitiram considerar Goa como um caso especial de sociedade e de cultura, embora quisessem absorver Goa e os restantes territórios que são mais pequenos, por razões de ordem interna. Aliás, é importante que eles mais tarde, enfim, mais tarde eles acabam por reconhecer a Goa o direito de escolher o seu estatuto dentro da União Indiana. E, portanto, o plano deles era que ele fosse integrado num outro Estado indiano. Num referendo, essa ideia e num referendo eles perdem, não é? Perdem. Ganham uma autonomia alargada e com direito de ser da Estado. Constituição de um direito de Estado. Com uma reivindicação não conseguida, mas sempre latente nas elites de Goa, que é a de pôr restrições à livre circulação da população em todo o território da União. Isso é uma coisa não resolvida, porque Goa é o segundo território mais rico da União Indiana na atualidade e, portanto, tem um PIB per capita que gera imensa atratividade de entradas que depois geram perturbações e desequilíbrios e que fazem desromper alguns aspectos do que poderia ser a homogeneidade de uma sociedade mais coesa. Portanto, essas influências fazem-se exercer. E logo no princípio, em 47, há uns primeiros contactos entre Krishna Menon, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, e o Duque de Palmel, em Londres. Depois há uns contactos entre o nosso cônsul em Bombay e Nehru, em Nova Delhi, e os dois países resolvem estabelecer relações diplomáticas. Coisa que acontece em 48. Estabelecem relações diplomáticas, é enviado Vasco Garan como embaixador de Portugal para Nova Delhi e um embaixador português indiano em Lisboa. E as mensagens são transmitidas já nessas ocasiões. É de sublinhar que Portugal não faz parte da ONU. Portugal só adere à ONU em 55. E até é interessante ver como autoridades portuguesas argumentam a circunstância de Portugal não fazer parte da ONU como um argumento para fazer compaginar a Índia com uma conduta mais conforme ao que seria a doutrina da ONU sobre os territórios, o que é interessante, atendendo a posições não coincidentes em relação a outros casos. Mas é, na verdade, em 1950 que pela primeira vez a Índia formula diplomaticamente, primeiro numa carta e depois num memorando, a questão de querer abrir negociações com Portugal para discutir o futuro dos territórios portugueses na Índia. A posição portuguesa é uma posição de rejeição, baseada em argumentos que têm a ver com o que é a União Indiana. Quando os portugueses chegaram àquele continente, não havia União Indiana. Depois, a Índia se ter dividido, e a Índia, que era a União Indiana, não incluir já o Paquistão, não incluir a Birmânia, não vir a incluir o Bangladesh. Portanto, haver um interlocutor que não é um interlocutor... Sim, e havia territórios também com dúvidas, nomeadamente o Butão e... Sim. E depois ainda também a circunstância de a Índia prefigurar uma transferência direta de soberanias sem fazer aplicar a doutrina da ONU sobre o destino dos territórios não autónomos ou das antigas colónias. Isso também é argumentado. Depois também o argumento de que a Índia
faz centrar a sua política externa nos valores do pacifismo e da não agressão. E isso é uma coisa que é muito usado como para automoderar a conduta da Índia em relação aos territórios. A ideia de que, apesar de estar a reivindicar, a Índia nunca empregaria a força. Entretanto, a Índia também sofre uma evolução. Sofre uma evolução que tem a ver com um crescendo de forças políticas mais radicais no interior da União Indiana, que pressionam as autoridades indianas para uma tomada de posição mais firme sobre as possessões portuguesas. Depois, a divisão da Índia e o conflito, a guerra civil, guerra internacional com o Paquistão. Logo a seguir à independência, a Índia faz a sua independência, iniciando uma guerra civil, uma guerra de partição. Depois o conflito com a China. Em termos de e depois o conflito com a China, que é um conflito que emerge logo no princípio e que faz a China desviar um pouco o seu neutralismo inicial para uma acomodação mais forte com a União Soviética, no sentido de ter ali um aliado que contrabalance o efeito de cerco do Paquistão e da China. E também Goa entra um pouco no horizonte dessas potências, porque o Paquistão ambiciona que porventura Portugal possa conceder facilidades navais ao Paquistão em Goa na guerra contra a Índia. E a própria China não descura a hipótese de Goa de ser um fator de compensação de outros conflitos que mantém com a Índia na fronteira norte, nos pequenos países himalaios. Ou seja, há aí uma evolução internacional que faz as coisas passarem por um caminho que vem a reforçar a ideia nas autoridades portuguesas de que a força não será emprego. Mas há outro fator que já vamos lá também, que é o fator NATO. Sim. Que Portugal também usa. Mas antes disso, eu acho que é interessante, Jaime Nogueira Pinto, falar um bocadinho de como é que a diplomacia portuguesa foi usando, por assim dizer, a necessidade de negociar a questão do padroado e a questão da arquidiocese para ir empurrando com a barriga, dilatando os prazos, respondendo tarde às cartas, todo este processo. Mas era um homem, por um lado, extremamente patriótico. Mas com a noção de que não é possível manter, logo desde o princípio, a situação do padroado nem da arquidiocese. Exatamente. É preciso ver aí, primeiro, como é que se equaciona a política portuguesa na época. Quer dizer, a política portuguesa, em termos de decisão, é Salazar que manda, não há... Ele pode acabar por, em algumas coisas, procurar ser uma média de opinião ou atender, de certo modo, àquilo que, pelo menos, as forças partidárias do regime refletem e pensam, mas, essencialmente, é ele quem decide. E ele, por um lado, enfim, como se verá até ao fim, é um homem extremamente lúcido, mas ao mesmo tempo também tem determinadas convicções, e sendo depois, e isso aí sendo talvez muito diferente de Franco, porque acha que enquanto cá está é como ele quer, depois, de certo modo, não pensa no assunto, quer dizer, acha que a partir da sua morte e do seu desaparecimento do poder já não tem responsabilidades e, portanto, não trata disso. Mas, nesta questão, ele, por um lado, tem uma noção de que o mundo mudou, tem uma noção de que as grandes potências europeias deixaram de ser as grandes potências, tem a noção que a própria Grã-Bretanha, e isso vê-se que é uma das coisas que o preocupa profundamente, que o papel que a Grã-Bretanha ainda tinha antes da Segunda Guerra desapareceu, e que são agora os Estados Unidos e a União Soviética que são as grandes potências, e portanto tem que adequar, digamos, a sobrevivência do Império Português, que é para ele uma garantia da independência de Portugal. Salazar não achava que Portugal pudesse ir para soluções neocoloniais,
portanto achava que tinha que manter uma soberania política para manter determinadas posições que eram essenciais para a independência nacional, e portanto ele, neste caso da Índia, também tem uma outra noção, até porque conhecia bem a história de Portugal e sabia que uma das razões porque nós tínhamos conseguido nos séculos XVI e XVII ter o poder que tínhamos conseguido fora da Europa era porque também estávamos em zonas onde no fundo havia pequenas unidades políticas, quer dizer, ele sabia que, e ele sabia perfeitamente que a partir do momento que a União Indiana, Estado independente, quisesse materialmente, militarmente invadir, que de facto não tinha possibilidades de resistência. Portanto, apoiava muito esta ideia que estávamos aqui a aflorar, que era apoiava-se muito na ideia de que, devido à tradição de Gandhi, devido à própria filosofia internacional da União Indiana, ser uma filosofia, digamos, de pacifismo, de não empréio da violência, devido também à própria pequenez do Estado português da Índia, e devido também a esses fatores de rivalidades regionais com a China, com o Paquistão, etc., que seria possível evitar exatamente esse ponto da invasão militar, e portanto ia de facto ganhando tempo. A questão do padroado, que de facto, enfim, a partir do momento que era um bocadinho uma coisa quase medieval, não é? Era um tipo de direito que são tipos de direitos que nas sociedades modernas são difíceis de conceber, mas ele de qualquer maneira foi mercadejando, foi negociando com o que tinha à mão para negociar, não é? Portanto, a gente vê tudo isso, há umas aceitações de princípio, depois há umas demoras das respostas escritas. Depois, quanto às questões que implicam soberania, há sempre uma resposta dos representantes portugueses que não podem discutir esse problema, porque se trata de uma questão de soberania nacional e que, portanto, não se discute. Territórios que são da soberania portuguesa não se podem discutir como se fossem dos tais territórios não alienáveis ou não autónomos das Nações Unidas. Quer dizer, há ali uma mescla relativamente articulada numa aparência de caos e até às vezes de contradição, mas há de facto uma linha que é uma linha de aguentar, demorar e ver o que é que acontece a seguir, porque de facto não se contempla, Salazar não contempla de maneira nenhuma uma cedência, não só por causa da questão da Índia, mas até prevendo, penso eu, já futuros problemas em relação à África, não é? Esta estratégia de procurar ir adiante dos problemas acaba por se confrontar com alguma radicalização por parte do próprio ativismo indiano, até dentro do território, porque se dentro do Estado de Goa já havia uma manifestação do Partido de Congresso, uma espécie de Partido de Congresso local, começam também a aparecer outros movimentos mais radicais, portanto, menos pacifistas, como o Partido de Gandhi, e Portugal reage de uma forma dura, o que acaba por levar a União Indiana a retirar o seu embaixador de Lisboa, e pouco tempo depois disso, em 1954, acaba por, enfim, por dois territórios que já dizem muito pouco, Dadra e Nagar Haveli, portanto, dois territórios pequenos que pertenciam, digamos, ao âmbito da mão, dois enclaves que pertenciam da mão, aliás, foram enclaves curiosos, porque dentro de Dadra ainda havia um enclave de Bombaim, portanto, eram mesmo terras ali um bocadinho, umas divisões territoriais pouco estranhas, acabam por ser ocupadas por manifestantes quase, não é? Portanto, colunas de pessoas que entram, ainda morrem 2 polícias, e isso acaba por mostrar que, apesar de todo o pacifismo, as regras do jogo vão mudando a pouco e pouco, não é? Sim, porque nitidamente a partir... Portugal ter conseguido, em relação a estes territórios, até vencimento de causa no Tribunal da Haia, não é? Sim.
embora a sentença do Tribunal de Haia genericamente é favorável a Portugal e é condenatória da Índia, mas em relação ao problema do direito de passagem em território indiano para ligar a esses enclaves, admite-o, mas nunca permitindo o transporte de armamentos, o que significa um pouco deixar esses territórios sem a capacidade de se defender. Agora, o que tem que ser visto é como os indianos e as autoridades indianas, através da polícia e de estruturas especiais do exército, organizam dentro de Goa em especial ações de guerrilha, ataques a postos fronteiriços de polícia por especialistas muito bem preparados, parte dos quais não era oriunda dos territórios, era uma ação para fazer pressão, não só a pressão política e a pressão psicológica, mas também a pressão de desestabilização por mão militar. Esses fenómenos são contidos pela polícia e de certa maneira não permitem fazer bascular a situação. A anexação da Dadra e Nagar Haveli é um primeiro passo mais acima, assim como também uma tentativa da invasão de Goa por 3.500 indianos, que também é repelida e que visava, digamos, manter vivo esse... manter vivo eram os satyagrahis. Manter vivo esse tantã. Mas a verdade é que isso também não produz, porventura, o efeito desejado. E a Índia começa, do ponto de vista interno, também a ficar num beco sem saída quanto ao que pretende fazer em relação a esses territórios. A imprensa é sempre muito incitadora de uma ação mais determinada, e em finais dos anos 1961 há um incidente com um navio de passageiros indiano que é atacado entre a ilha de Angediva e um porto indiano de Kochi, é atacado e há um morto ou dois mortos, e isso é maximizado pela imprensa indiana para pressionar as autoridades indianas a agirem de uma forma mais determinada. É muito interessante ver também que em Portugal essa temática é objeto já de um certo debate interno, porque nós temos que ver que a seguir às eleições de Delgado há uma remodelação ministerial em que Salazar vai buscar uma equipa para a área da defesa que substitui Santos Costa e que é mais nato, mais atlantista. Tem Muniz, Almeida Fernandes, Costa Gomes, e essa equipa que governa a área da defesa entre 58 e 61 até ao golpe de Muniz não é a equipa que vai enfrentar a invasão de Goa, porque a invasão de Goa é em dezembro de 61 e o golpe de Muniz é em abril de 61. Mas essa equipa é que tem a seu cargo a análise da questão militar de Goa e do dispositivo militar em Goa. E legitimamente se pode perguntar se essa equipa recomenda e chega à conclusão de um reforço do dispositivo militar de Goa ou se recomenda até e executa uma redução do dispositivo militar em Goa. Aquilo que acontece é uma redução a partir de uma visita de Costa Gomes. Por forma a manter um dispositivo militar mínimo no pressuposto de que não haveria invasão, mas no caso de haver esse dispositivo militar mínimo ser fácil de ser extraído, ou seja, aliás, na minha opinião, a composição da força indiana, nós temos que ver que só
muito tarde é que o Exército, a Marinha e a Força Aérea indianos se libertam completamente de comandos britânicos, porque os ingleses ficaram a comandar a estrutura militar indiana até completar uma transição. E a Operação de Goa é a primeira operação militar indiana feita sem os ingleses na estrutura militar das Forças Armadas indianas. E a desproporção do dispositivo militar indiano é de tal ordem, porque é 10-1, que permite também concluir que é uma desproporção preparada para favorecer uma não resistência da força portuguesa, atendendo à descomunalidade da diferença de capacidades, porque à partida a parte portuguesa não tem força aérea. Tem uma marinha com 3 unidades e tem 3.500 homens. E antes tinham sido reduzidos. Esse dispositivo é reduzido. Era no tempo de Santos Costa, tinha 12 mil. Sim, mas foi reduzido. Depois da visita de Costa Gomes, passa de 12 mil e para 3.500. E a Força Indiana foram cerca de 30 mil homens. 44 mil. Portanto, são 12 vezes mais. Aliás, o relatório de Costa Gomes é um relatório muito crítico em relação ao moral das tropas e à estrutura, mas nas recomendações sobre o dispositivo recomenda uma diminuição do dispositivo. Até porque na altura já era necessário transferir tropas para a África, não é? Sim, para Angola e também para Timor. Mas atenção, não. Porque Angola começa em 61, exatamente quando Costa Gomes Sim, já mas não havia rigorosamente quase nada do ponto de vista militar. E continua a não haver. Havia 8 mil homens, dos quais 5 mil eram do recrutamento territorial. Houve alguma melhoria em Angola e Moçambique que podemos considerar mínima, mas que de certa maneira é o núcleo... Não sequer um alibi para a Índia. Mas é o núcleo que permite um pouco gerir a primeiro período do enfrentamento com as primeiras guerrilhas. Porque o que existia era manifestamente nulo. Eram 8 mil homens. Uma tropa de quadrícula, muito baseada em forças locais, integradas e comandadas depois por forças europeias. Portanto, há aí, em relação a toda essa evolução da situação militar, também uma reflexão que interessaria fazer com mais pormenor e que não está completamente feita, porque há muitos documentos que também não estão estudados suficientemente. Isto é, nós até aqui temos tido esse assunto muito estudado em testemunhos de participantes e não tanto estudos de conjunto que vão às fontes inglesas e indianas, que vão ao que resta nos arquivos portugueses, que neste particular não sei se são arquivos intactos, claro, não sei se também não houve destruição de documentos, mas na verdade esse balanceamento está por fazer. Porque este balanceamento é um balanceamento complexo, porque na altura, digamos, a saída de Portugal, a forma como Portugal saiu da Índia, praticamente sem combater, criou gerou uma reação bastante indignada de Salazar, e durante muito tempo o comandante das forças, Vassal e Silva, foi tratado como traidor. Muito curioso, apesar dele verdadeiramente não poder fazer nada, não é? Sim, quer dizer, o que é que ele poderia fazer naquelas circunstâncias, a não ser ser imolado? Não, eu aí, pois, mas às vezes quando se vai para esses sítios é mesmo o que se deve fazer, acontece. Aliás, ele sempre me irritou imenso, enfim, em algumas élites portuguesas, de todos os tipos, intelectuais e até sociais, que faziam uma profunda crítica àquela famosa carta do Salazar exatamente ao Vassal Silva, sobre a resistência, que era preciso resistir, etc, etc, etc. E que ao mesmo tempo louvavam imenso uma carta que é praticamente idêntica, escrita uns anos antes pelo Churchill, a propósito de Hong Kong e da resistência de Hong Kong aos japoneses, onde exatamente diz isso, que a guarnição de Hong Kong está condenada, mas que tem que se bater porque o que está em jogo é o Império Britânico e é digamos, a guerra, o Império Britânico,
o bom nome da Inglaterra, etc. E praticamente Salazar diz o mesmo. E essas nossas elites, que são extremamente provincianas e sempre muito subordinadas, mostram grande admiração pela Carta de Sheffield, e ao mesmo tempo dizem que a Carta de Salazar, que era uma coisa, pois ele estava cá e dizia aquelas coisas, mas quem estava na frente é que tinha que morrer, etc. E sempre foi uma coisa que sempre me irritou profundamente, foi essa, isto é para declarar, digamos, fazer, digamos, um ponto de vista de interesse, digamos, do meu interesse nesta questão. Agora, lucidamente, é evidente que lucidamente, a partir a tal força dos 12 mil homens, até teria algum significado dissuasor. E é muito interessante que a União Indiana, quer dizer, esperava mais qualquer coisa, até porque, enfim, fez uma mobilização de meios gigantesca, não é? E, portanto, toda aquela forma como tudo aquilo caiu, com pouquíssimos exemplos, enfim, de resistência. Houve o caso do tenente Oliveira e Carmo em Damão, houve o caso da lancha Vega também, e pouco mais, quer dizer, de resto foi uma espécie de rendição bastante triste e segundo as crónicas, com oficiais a meterem-se debaixo das mesas durante os bombardeamentos dos indianos, quer dizer, houve de facto cenas muito tristes. E portanto foi uma forma muito inglória de acabar essa presença. Agora, claro que era uma presença completamente diferente daquela que depois vai ser a questão das guerras em África, porque é o tal problema, quer dizer, a afirmação imperial portuguesa foi sempre em áreas onde não havia grandes comunidades ou grandes estados hostis, não é? Quer dizer, nós nunca fizemos nenhuma afirmação, por exemplo, no caso da China, ou então, e na Índia encontramos uma fragmentação de estados e normalmente aliávamos a uns contra outros, quer dizer, e no resto eram zonas ainda praticamente tribais ou pouco mais que isso. Quer dizer, portanto, nunca tínhamos tido esse tipo de confrontação. Agora, a ideia de facto de ir aguentando, aliás, Paulo Cunha, que foi também um dos casos importantes, o professor Paulo Cunha, que foi nomeado ministro dos Estrangeiros em 50, teve de facto um papel importantíssimo, porque conseguiu por muito tempo, com os seus, ele aliás falava muito nisso, no seu famoso encontro com o Dulles, conseguiu de facto uma certa simpatia americana para as nossas posições nos anos 50 e nos anos em que esteve. Isto é algum fundamento a ideia de que durante algum tempo a Índia podia ter tido restrição, já que Portugal jogava com o artigo 5º da NATO, sendo um país da NATO, apesar claro. de ficar fora da área, digamos. Ficar fora da área sim, nós toda a vida procuramos fazer isso. Os franceses também procuraram com a Argélia também. Enfim, Mas a Argélia não era bem, não era um outro Estado que estivesse sim. Mas era uma guerra civil. Não, pois era exatamente. Mas procuraram sempre a linha de certo apoio. Não, eu penso que quer dizer, e nisso Paulo Cunha teve um papel, aliás foi nesse aspecto, foi um homem que se dedicou profundamente ao papel e ao serviço em que estava, não é? E teve de facto um grande papel em termos internacionais e conseguiu de facto uma certa, até por ligações pessoais, conseguiu bastante mais apoio do que aquele que à partida, por exemplo, junto dos Estados Unidos, faria sentido ter-se conseguido. Quer dizer, isso eu julgo que foi também dissuasor, ou pelo menos conteve um bocado as atitudes da União Indiana durante bastante tempo, não é? Esse jogo e jogou-se muito com a questão do Paquistão, a Índia não tinha propriamente grandes amizades entre os Estados ali da região, quer dizer, tinha o Paquistão teve sempre aquela questão com a China também forte. Aliás, numa dada altura até se chegou já em cima da invasão, até se tentou fazer essa coisa de reconhecer a China. O embaixador Franco Nogueira falava disso, que é uma tentativa, mas depois, enfim, recuou. Mas houve ali uma série de tentativas interessantes. Faltou, de facto, enfim, mas a confrontação com a força. Mas Salazar achava que pelo menos tinha obrigado Nehru a usar da força e, portanto, a fazer uma
no fundo, uma contradição, digamos, com os princípios, que tinham sido os princípios de Gandhi e do Partido do Congresso, não? A questão, no entanto, da Índia vai se manter com umas pedras no sapato que vão durar mesmo depois do restabelecimento das relações diplomáticas, que só vai ocorrer depois da Revolução de 1974. Eu sobre isto gostava de sublinhar o seguinte: a invasão de Goa pela Índia é condenada nas Nações Unidas pelo Conselho de Segurança por uma votação 7-4. E a resolução que é aprovada é uma resolução que obriga a Índia a retirar as suas forças de Goa para as fronteiras anteriores à data da invasão. E só não é aprovado em definitivo porque há um veto da União Soviética, que é uma das primeiras vezes, se não a primeira, em que a União Soviética usa um veto numa questão de gravidade semelhante. A Índia sofreu uma grande erosão nas Nações Unidas com a invasão de Goa. Só que depois, com o veto soviético, acabou a resolução por não produzir eficácia prática. Claro que foi. Portanto, acabou por manter-se a situação. Não, mas curiosamente, em termos de direito internacional, é isso numa altura que Portugal já tem problemas muito graves em termos de Nações Unidas. Já começou exatamente a guerra em África e já houve várias condenações. Há essa chegação que já me está ali a chamar a atenção. Houve quem acalentasse a ideia do Paquistão poder... Houve quem acalentasse a ideia da própria China poder abrir um conflito para fazer atrair a Índia. Mas, por exemplo, os ingleses sempre favoreceram uma via de negociação. Não quiseram nunca, não se iriam empenhar do lado português militarmente contra a União Indiana, quem tinham acabado uns anos antes de dar... Eram eles quem tinham feito o exército indiano, aliás. Depois, os norte-americanos... Passa Eisenhower em Lisboa, tem um encontro com Salazar em Queluz e também argumenta no sentido que a opção americana é a favor das independências. Depois há a mudança para Kennedy. O embaixador de Kennedy, John Kenneth Galbraith, que tem uma posição muito condenatória da invasão de Goa e uma posição muito favorável a um entendimento que permita anular a invasão e o projeto de Nehru em relação à invasão, e sempre crítico em relação ao que tinha sido a invasão. Portanto, aí há já uma primeira percepção de que a Índia está um pouco a navegar por um neutralismo não inteiramente não alinhado. E isso é uma coisa que também modifica a percepção de muitas potências em relação ao que é a emergência de uma nova política externa da Índia depois da independência. O Paquistão, a China, Estados Unidos e Inglaterra também entram numa onda de ceticismo. Os Estados fronteiriços também. A Índia deixa de ser, aos olhos da comunidade internacional, um bem-intencionado moral para passar a ser uma potência concreta igual às outras e com objetivos próprios. Mas e o Salazar é curioso, porque o Salazar nessas coisas não esquecia, e eu acho que o embaixador Franco Nogueira conta isso, que quando ele disse, foi ele que deu a notícia ao Salazar que o Nehru tinha morrido. E o Salazar comentou assim: já tinha morrido há muito tempo. Já estava morto, que é de uma grande maldade, não é? Eu não esquecia, não. Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta. Reencontramos-nos dentro de uma semana.